Bom, no programa de hoje nós vamos falar de ABIN. Isso é a primeira pergunta que vem à sua mente é: Vivian, por que escolher ABIN? Por que vamos falar de ABIN? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer para você é: estudar para concurso público exige estratégia, exige que você seja estratégico. E a preparação precisa ser feita desde já, precisa ser feita agora. Então, a gente sabe que o certame da ABIN, o último certame da ABIN aconteceu em 2010, foi promovido pelo CESP, e é claro que o próximo certame previsto aí para o primeiro semestre de 2018 deve trazer, com certeza trará muita concorrência, então é importante que você comece a estudar desde já. E como a gente ainda não sabe, né, da lista de provas, enfim, quais são as disciplinas que vão compor as provas objetivas do concurso da ABIN, é interessante a gente começar a estudar por uma matéria, por uma prova que a gente sabe que com certeza vai constar da prova da ABIN, do certame, que é a prova discursiva, a prova de redação. Os exercícios discursivos certamente estarão presentes no concurso da ABIN. Como eu sei disso? Basta observar, fazer um raio-x dos últimos certames. Olha só, eu trouxe para vocês aqui trechos de alguns editais. Edital de 2004, por exemplo, que traz lá no item 1.1, né? Já a previsão, 1.2.1, na verdade, a previsão da prova discursiva, como uma das etapas do certame. A prova em seguida o edital de 2008, outro trecho que traz, né, ali de forma explícita a previsão de prova discursiva para o cargo. E finalmente o edital de 2010, que foi o último certame, né, o último edital, que traz também previsão expressa aí de prova discursiva. A prova discursiva, ela separa, né? Ela é um grande divisor de águas no concurso público. Então a gente precisa estar preparado e precisa começar a avaliar como fazer uma boa prova discursiva para o CESP. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer para quem está começando agora os estudos e quer já começar a preparação para a prova discursiva é que uma excelente fonte de estudo é o próprio site da ABIN. O site da ABIN traz informações muito importantes sobre o órgão, traz informações de relevância para a ABIN. Existe uma publicação interessantíssima no sítio eletrônico da ABIN, que é a Revista Brasileira de Inteligência. A Revista Brasileira de Inteligência, existem vários números já publicados no sítio eletrônico da ABIN, traz assuntos interessantíssimos para o candidato. O candidato tem que, né, ter conhecimento dessa realidade, dos assuntos de interesse para a ABIN. E o melhor de tudo, né? Todo esse conteúdo é disponibilizado sem ônus qualquer. Você pode entrar lá, fazer o download das revistas, né? A Revista Brasileira de Inteligência, e acompanhar de forma gratuita as informações que são de relevância para o órgão. Então, a primeira dica de ouro é: visite o site da ABIN, principalmente as publicações da Revista Brasileira de Inteligência, e intere-se aí dos principais temas, né? Dos temas caros à ABIN. E o interessante, né, é que a gente sabe que a banca, a CESP, gosta de trabalhar com recortes muito atuais, né? Ela gosta de atualidades, então ela sempre traz temas interessantes, atuais, e aí checa até se o candidato é um candidato atualizado, e em seguida, né, por meio de textos motivadores, ela propõe os temas, e o interessante aqui é que faz exigências ao candidato. Que exigências são essas? Bom, eu fiz um recorte aqui da última prova, né, para nível médio, da ABIN de 2010, cargo de agente técnico de inteligência, e olha que interessante, traz alguns recortes aqui, traz alguns textos motivadores, em seguida propõe, né, que o candidato ele elabore um texto dissertativo, e aí digo eu para o CESP, quando o CESP traz a previsão de texto dissertativo e não explicita, né, se é um argumentativo ou expositivo, se a gente fala de atualidades, o texto esperado é o texto dissertativo argumentativo. Então, quando o CESP traz, né, essa previsão em edital, somente se referindo a texto dissertativo, o que ele espera é que o candidato exponha, né, posicione-se ao longo do texto. E o interessante do CESP é que, além desses textos motivadores, que são textos que inspiram, né, não existe obrigatoriedade de fazer referência a esses textos na sua prova, ele traz alguns elementos, ele traz itens para que o candidato faça referência e discuta ao longo da redação. Isso aqui é muito importante. Por quê? Muitos candidatos simplesmente ignoram esses tópicos, esses itens trazidos
pelo CESP. E isso acarreta o quê? Acarreta perda de pontos, né? Então, sempre, esse é um modelo clássico, um padrão, né, clássico da banca CESP. Então, ela traz, por exemplo, os temas motivadores e em seguida ela pede, nesse exercício aqui, nessa proposta de redação, por exemplo, primeiro, né, que o candidato discuta, né, ele aborde, olha só, aborde necessariamente ou obrigatoriamente. Então, na redação ele precisa abordar a situação da educação no Brasil, a melhoria da qualidade do ensino público e o terceiro item, que é o papel da educação no desenvolvimento econômico do país. Então, se você não mencionar, se você não desenvolver algum desses itens na sua redação, pode ter certeza você vai perder ponto. Então, atenção máxima aos itens que a banca CESP traz para que você desenvolva na redação, porque eles não são facultativos. O desenvolvimento deles é obrigatório. Temas. Bom, todo mundo quer saber, né? Que temas são possíveis aí do CESP, né? Enfim, do certame da BIM cobrar. Bom, os temas, os top, né? Os temas mais importantes do momento, com certeza você deve começar a estudar por eles, são, né? Terrorismo, crise na Venezuela, o sistema brasileiro de inteligência, e aí vale muito a pena ler a Lei 9.883 de 99, meio ambiente, principalmente relacionado, né, assunto relacionado a conceito de sustentabilidade, noções de sustentabilidade, os assuntos correlatos aí à sustentabilidade, segurança energética, segurança de fronteiras, questão nuclear. Você não pode ir para a prova da ABIN, não pode pensar em prova discursiva da ABIN sem antes caprichar na leitura sobre esses temas propostos, que são temas extremamente relevantes para a agência brasileira de inteligência. Existe uma outra, né, uma dica de ouro, uma dica da Vivi, que é a seguinte: a banca CESP, ela gosta de postar no seu site, né, e já faz isso há alguns anos, os padrões de resposta, né? Então, assim, existem concursos, claro, né, que você tem a prova discursiva, a prova discursiva ela é cobrada, e aí, até, né, visando aí a transparência, o CESP costuma postar esses padrões de resposta para orientar, para dizer, olha, a gente esperava que você desenvolvesse a questão dessa forma, daquela forma. Isso é material de estudo e é muito importante para o candidato. Então, olha um exercício bacana. Você pode fazer o download de algumas provas discursivas, provas de redação no sítio eletrônico do CESP. Você pode treinar essa redação e, em seguida, você pode comparar aos padrões de resposta, né, para cada prova, para cada certame. Bom, eu trouxe aqui, por exemplo, né, eu gosto de usar esses exemplos para ilustrar, como hoje, se a prova fosse hoje um exercício, né, uma proposta possível de exercício discursivo para a BIM. Então, por exemplo, né, a gente, só para retomar aqui o modelo CESP, eu trago um assunto, né, de interesse geral, né, que, por exemplo, a gente fala dos problemas de um resultado de um projeto de pesquisa do IPEA, né, relacionado aos problemas da fronteira brasileira, fronteiras, né, faixas de fronteira, é um assunto muito interessante para a agência. Então, um exemplo de exercício que poderia ser cobrado pelo CESP, o modelo está aqui, o CESP poderia trazer a informação relativa ao assunto, fronteiras, né, algum assunto de jornal, algum artigo, e em seguida teríamos então as perguntas, né, então olha aqui um exemplo bom, né. Esse exemplo foi montado pela nossa equipe do curso preparatório Ágora. Então, você tem lá primeiro um exemplo, né, uma notícia, né, no caso o relatório do IPEA, em seguida você tem um tema, fronteiras brasileiras, segurança e desafio, e aí você, né, em seguida a gente pede que o aluno, o candidato desenvolva esse tema com base em tópicos, né, que são primordiais, que são essenciais para o desenvolvimento. Lembrando, a abordagem, sempre que o CESP traz esses tópicos, a abordagem é obrigatória. Então, você precisa falar, por exemplo, nesse exercício, sobre o conceito de faixa de fronteira, precisa falar sobre a relação entre a política de desenvolvimento de faixa de fronteira e a política de defesa, e precisa falar também sobre os principais desafios das fronteiras e a contribuição do trabalho de inteligência. Então, essa relação também, sempre que você ler sobre algum tema, sobre fronteira, sobre meio ambiente, é sempre importante que você esteja apto a estabelecer relação entre a atividade de inteligência
e aquele tema, né? De que forma a atividade de inteligência brasileira contribui, né? De que forma se relaciona com um dos temas aqui que a gente propôs para estudo. E tem uma coisa muito interessante que a gente já começou a fazer nos nossos cursos e que vale também para você se você tiver aí aptidão, é exatamente elaborar os mapas mentais para redação. Então, os mapas mentais para redação é uma metodologia utilizada por mim, professora Vivian Barros, e que, né, você tem a oportunidade de estudar os temas, né, para as provas discursivas de uma forma muito mais objetiva, de uma forma visual, né? Então, quando a gente propõe em geral os temas, a gente traz os mapas mentais para a redação, porque é uma forma de o aluno identificar, né, para aquela questão quais são os pontos mais importantes que ele deve explorar na argumentação. É um mapa mental voltado para a redação, né? Essa metodologia é criada por mim, professora Vivian, para ajudar aí nos estudos para provas de redação e provas discursivas. Bom, esses foram os principais pontos, né? O nosso bate-papo inicial sobre a BIM, mas se você quiser continuar a falar sobre a BIM, quiser discutir sobre mais temas possíveis, sobre outros aspectos do certame, principalmente quando o edital for publicado, envie um e-mail para mim, envie um e-mail para profavivianbarros@gmail.com ou acesse o nosso site www.preparatorioagora.com. Até o próximo vídeo!